No dia 15 de novembro, mais de 164 mil eleitores aptos a votar em Macaé vão eleger prefeito, vice e vereadores. Mas nem todos estão confiantes em relação aos candidatos e muitos optam por votar em branco ou nulo. Mas qual a diferença? Apesar de ser um assunto recorrente, ainda restam dúvidas. Não, sei não. Eu voto e vou lá, voto no candidato e... Eu sei que um deles vai porque está vencendo. E o outro, eu acho que realmente fica sem valer. O voto no Brasil é obrigatório, mas os eleitores podem escolher um candidato ou não. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o voto em branco é aquele em que o eleitor não escolhe um candidato. Para isso, é necessário pressionar a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Já o nulo é aquele em que o eleitor manifesta a vontade de anular, cancelar o voto. Para esta opção, é necessário digitar um número de candidato inexistente, como, por exemplo, o 00, e depois a tecla confirma. Votos brancos e nulos, eles não entram para o cômputo de votos válidos. Ou seja, para aferição do quociente eleitoral, o TSE descarta. Para as eleições, o que importa são os votos válidos, ou seja, aqueles que não são brancos ou nulos. De acordo com a Constituição Federal e a Lei das Eleições, vale o princípio da maioria absoluta dos votos válidos dados aos candidatos ou às legendas. Por isso, mesmo quando mais da metade dos votos forem nulos, não é possível cancelar uma eleição. Se comparados os dois últimos pleitos, houve aumento no número de votos brancos e nulos. Em 2012, a Justiça Eleitoral de Macaé contava com mais de 144 mil eleitores. 82,35% compareceram às urnas. Para prefeito, 4.037 eleitores votaram em branco, ou seja, 3,40% dos votantes, e 6.844 eleitores anularam os votos, o que representa 5,77%. Se somados os percentuais, cerca de 9% anularam ou votaram em branco. Já em 2016, eram quase 160 mil eleitores, 77,65% compareceram às urnas. Para prefeito, mais de 5.200 eleitores votaram em branco, ou seja, 4,32% dos votantes aptos, enquanto que 8.775 anularam os votos, ou seja, 7,20%, mais de 11% no total. Para este consultor eleitoral, os dados revelam o descontentamento do eleitorado com a classe política. A que se deve isso? Principalmente a descrença na política como atividade essencial para a democracia, a desvalorização do próprio voto, a pessoa acha que votar não vai mudar nada, que vai continuar tudo sendo a mesma coisa, e tudo isso com um tempero adicional dos escândalos que nós vimos marcar diversas administrações públicas nas últimas décadas. O consultor afirma que a mudança pode estar na escolha dos jovens eleitores. Principalmente na juventude, uma parcela que começa a demonstrar maior interesse de participação. Esse interesse em participação nas eleições significa que essa juventude tende a escolher candidatos, não votar nem nulo nem branco. Porém, ainda que haja esse movimento, a tendência é que nessas eleições de 2020 nós tenhamos ainda um percentual bastante significativo, principalmente na disputa das prefeituras. Mesmo que o eleitor não esteja satisfeito com os candidatos, é importante comparecer às urnas e exercer a cidadania. O voto, ele é fundamental porque é a manifestação que o Estado dá para a pessoa participar da vida pública, escolher os representantes que vão governar o município, no caso, dessas eleições. Quando a pessoa deixa de votar, ela está, na verdade, dando um cheque em branco para que outra pessoa exerça a escolha por ela.